Uau! Mais uma live! Uau! Vamos mais uma live! E hoje a gente vai quebrar tanta crença. Hoje a gente vai quebrar a crença sobre a importância do jejum. Será que a gente vai quebrar a crença sobre alimentação? Uau! E o quanto as nossas emoções, elas podem ser beneficiadas simplesmente por fazer um jejum. Será? Vamos quebrar essas crenças hoje. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, a Paloma, que vai compartilhar a experiência dela na prática sobre o jejum. E o quanto o jejum pode afetar e beneficiar as nossas emoções. Será? Será que a gente vai quebrar muita crença hoje a respeito do quanto o jejum, do quanto a alimentação é uma crença que a gente carrega desde pequeno. Então, quando você já ouviu, se você não comer, você vai ficar fraquinho e corre o risco até de morrer. Você já ouviu isso? Pois é, e hoje a gente vai quebrar muita crença a respeito da alimentação. E daqui a pouco eu vou convidar Paloma. A Paloma já tá por aqui, deixa eu puxar a Paloma. E aí? Paloma! Cadê o Boa noite, querida. Como é que você tá, Paloma? Tô Que bem, tema querida. maravilhoso, Graças a Deus. Hã? Que tema fantástico, né? E a gente vai Exatamente. acabar Muito quebrando, forte. e a gente vai acabar quebrando muita crença hoje, hein? Vamos ver se esse pessoal está preparado para isso, né? Eu adoro. Paloma, enquanto as pessoas vão chegando, né? Se você quiser já ir se apresentando, antes mesmo da gente entrar no tema. E as pessoas que estão aqui na live já podem ir dizendo de onde vocês estão falando, né? De onde vocês estão falando? Isso aí. E aí, de Vou me onde? apresentar e aí quem quiser também mandar perguntas durante toda a live, tá? E esse tema é muito forte, de fato é para quebrar crenças mesmo e padrões comportamentais. Então encaminha essa live aí para o máximo de pessoas possíveis porque é polêmico. Bom, então, para quem não me conhece, eu me chamo Paloma Baldi, eu sou facilitadora de jejuns, de procedimentos de jejum e de desintoxicação há mais de 15 anos, tá? Tem pessoas que vêm de todas as partes do Brasil e também do exterior para fazer procedimentos de jejum e de limpeza do corpo comigo, porque sim, são poucas as pessoas no mundo que têm essas peculiaridades, né? Eu acabei aqui de... Hoje finaliza esse mês de setembro e outubro, né, esse iniciozinho de outubro, finalizou 2 grandes retiros que eu fiz, né? O primeiro é uma prática de 21 dias, que é aí um retiro espiritual mundialmente conhecido como Viver de Luz, onde a pessoa ela fica aí 21 dias sem comer nada. E dentro desses 21 dias, os 7 primeiros dias é sem beber, inclusive. E aí, terminando esses 21 dias, eu fiz, está terminando hoje, um retiro menor, que é 7 dias apenas. E aí ficaram bebendo água e houveram dias sem beber água também. Então eu faço esses procedimentos de desintoxicação, de jejum. O jejum ele é curativo, né? Hoje já é comprovado cientificamente falando que as práticas intensas de jejum têm efeitos curativos, não apenas os jejuns intermitentes, mas essas práticas mais prolongadas, elas têm aí efeitos extremamente A curativos. gente vai entender essa diferença hoje, né, Paloma? Do que é o jejum Exatamente. intermitente e do que é esse jejum mais prolongado, não é isso? E além disso, eu sou também terapeuta analítica sistêmica, o que contribui muito no auxílio das pessoas dentro dessas práticas de jejum, porque o jejum nada mais do que externaliza
aquilo que a gente precisa trabalhar tanto a nível mental quanto a nível emocional. Então, a prática terapêutica, ela vem para dar esse apoio, para dar esse suporte, entender como é que vai estar funcionando a mente, o equilíbrio emocional, que é o tema aí da nossa live também, além de jejum, né? E também faço aí as limpezas de desintoxicação e as transições alimentares. Então, também atuo como terapeuta alimentar nessas mudanças de dietas alimentares, né? Então, corpo, mente, espírito e emoções, se encontra por aqui. Então, deixa eu aproveitar, né, até mesmo antes da gente começar. Então, deixa eu também me apresentar, né, para o seu público que está entrando aqui. Eu sou Ana Carla Andrade, eu sou também terapeuta e eu ajudo pessoas a superarem os seus maiores desafios emocionais, né? Então, assim, eu tenho um método criado por mim, né, que eu chamo de reset. É como se a gente acabasse que nem um computador, que nem um celular, a gente resetasse. E é necessário a gente resetar as nossas emoções, né? Então, eu acabo reprogramando esses bloqueios emocionais, né? Então, trazendo o que a pessoa realmente quer, aquela paz, o equilíbrio, né? E o despertar do poder que existe dentro dela, né? Então, assim, não é à toa que você está aqui, né? Não é à toa que a gente acabou se conectando, porque eu trabalho em quebrar crença, né? E talvez a crença da alimentação, como eu estava falando lá no início, são uma das maiores crenças que a gente tem, né? Que a gente cresce ouvindo tem que comer para ficar fortinha, né? Então, o quanto isso acaba gerando uma crença. Se você não comer, você vai ficar doente. Então, tudo isso é algo que a gente carrega como crença. E a gente está aqui hoje para quebrar muitas dessas crenças e entender real, porque você tem fatos reais, de vivências reais, não é isso? Então, Exatamente. quanto mais a gente conseguir quebrar essas crenças, né? Então a gente liberta esse olhar diferenciado, né? De quem passar por aqui ou quem for assistir depois dessa live. E é muito importante essa questão das crenças no que diz respeito à alimentação, porque, como eu atuo também dentro da terapia alimentar, eu vejo quanto as pessoas estão desenvolvendo compulsividade através da depressão e da ansiedade, através de crenças que foram criadas lá na infância da pessoa, e às vezes também para que ela descarregue os traumas que estão no plano do inconsciente dela. E aí é por isso que o jejum ele tem essa ferramenta de trazer à tona tudo aquilo que a pessoa está dentro dela, tá imerso lá, que ela não consegue ver. Né? Então eu falo que a gente traz os problemas que estão no inconsciente para o consciente. E é só a partir daí que a gente consegue estar fazendo uma ressignificação, seja lá do que for, tá? Então, por exemplo, nesse retiro agora, estou com um caso, estava, né? Porque finalizou, graças a Deus, né? Porque foi um mês aí, trabalho constante, e é lindo, é uma experiência maravilhosa. Mas só para vocês terem uma ideia, o corpo emocional da pessoa, o aspecto emocional dela, estava com uma certa debilidade, tá? Por conta de padrões que foram originados lá da relação familiar dela, bem de início mesmo da vida, com o rompimento também dos pais. Tudo isso vem se mostrar nos padrões comportamentais. E a comida e sempre será, tá? Em qualquer uma que seja, ela é e sempre será a fuga do ser humano para o campo emocional. Então, a mulher, quando ela tá lá, né? No período menstrual dela, o que ela quer? Ela quer um chocolatinho, ela quer um docinho, ela quer um pãozinho gostoso. A pessoa, quando ela tá muito nervosa, às vezes que ela quer se distrair, ela tá pé da vida, o que ela vai fazer? Ela vai para um barzinho, ela vai tomar uma cerveja. E sim, gente, estou falando de jejum aqui, comida, não é só arroz, feijão e salada, né? Até porque eu trabalho com dietas alimentares, é muito além do que isso, né? Mas sim, também com aquilo que não é benéfico, o álcool, né? E os alimentos que eu, quando eu vou atender as pessoas, às vezes nem considero como alimentos, porque a indústria alimentícia hoje está cruel. Ela está empurrando goela abaixo produtos que são altamente nocivos e mortais, inclusive. Muitos produtos hoje são extremamente cancerígenos. Então, jejum é para limpar o corpo, é para desintoxicar. Paloma,
para a gente entender qual a diferença desse jejum, muitas vezes de algumas horas, tipo intermitente, né, que você às vezes fica 12, 16 horas, e qual a diferença, né, do jejum mais prolongado, né, até mesmo para as pessoas entenderem. Qual é a diferença? Um é só na questão da alimentação e o outro mexe na questão também do emocional. Qual é a diferença, assim? Então, a prática de jejum ela é muito incrível porque Bom, vamos lá. Vou fazer uma pré-explicaçãozinha, tá? Jejuar é você se abster de qualquer coisa. Então, por exemplo, eu quero entrar em silêncio. Eu estou fazendo jejum de palavras, né? Perfeito. Então, por exemplo, eu posso jejuar de café, café preto. Eu posso jejuar de cigarro, né? Então, existem os jejuns de propósito. Ontem eu fiz uma live sobre isso também com outro mentor incrível, e ele é bem dessa área cristã, né? Então, tem pessoas que fazem as práticas de alguns jejuns, que nada mais é do que se abster do celular, e assim, às vezes até de coisas mais profundas, como a pornografia. Para quê? Para adquirir um propósito. São os jejuns espirituais, tá? Então, é importante a gente entender o que é jejum, para que a pessoa saiba que jejum muitas vezes não é só de comida, Perfeito. né? São daquilo que não nos faz bem, né? Às vezes eu quero tirar algo da minha vida com algum propósito. Então, isso é jejuar. Agora, sobre o que você fala, você trouxe aqui, até te agradeço, porque é um tema que eu gosto muito de falar, que é as práticas do jejum intermitente, tá? Então, assim, hoje tem se falado muito sobre os jejuns intermitentes. Então, nós temos o que a gente fala de janelas abertas de jejum, que é quando a pessoa ela come. Então, nós temos ali a principal janela, que é comer, janela aberta das 12 às 18 horas, que é o mais ideal, que corresponde a um período de funcionamento mais adequado do ser humano. E existem as janelas mais curtas, né, que a gente fala que são os jejuns, por exemplo, de 24 horas. Então, eu faço uma refeição agora, meio-dia, vamos supor, e só volto a ingerir meio-dia do dia seguinte. Então, esse é um jejum de 24 horas. Então, existe esses micro-jejuns, eu chamo isso de micro-jejum, que são os jejuns intermitentes. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Porque tem muita gente aí do pessoal do jejum intermitente que está fazendo isso exclusivamente com o objetivo de emagrecimento. E não significa que seja com o objetivo de saúde. Por quê? Porque, por exemplo, uma orientação muito forte que eles dão, já que o objetivo é queimar caloria, é emagrecer, é tomar café preto em jejum. E isso não é saudável. Perfeito. E é uma das maiores recomendações dentro do pessoal do jejum intermitente. Por que não é saudável? Porque o café ele é uma substância extremamente ácida e, além disso, ela tem um nível de toxicidade. Então, quando você toma uma substância muito ácida com o seu organismo em jejum, que já vai estar acidificado no seu trato intestinal, no seu trato estomacal, perdão, você pode estar causando ali uma gastrite seríssima, uma úlcera gástrica, dependendo. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas por que o jejum intermitente, que são esses intervalos, ele funciona? Estou tentando dar uma explicação bem bacana, tá? Ele funciona por quê? Porque o nosso organismo é uma máquina incrível, inclusive, e ele precisa de momentos de descanso. Para os órgãos funcionar bem, eles também precisam de descanso. E eles têm horários para funcionar. Então, por que o jejum intermitente ele funciona sim para emagrecer? Porque essas práticas de horários do jejum intermitente correspondem aos horários em que os órgãos estão em descanso. Quando a gente faz esse período, a gente pausa o funcionamento desses órgãos, a gente ativa um sistema que é natural do corpo humano, que se chama autofagia celular. Isso é comprovado cientificamente falando. O que é a autofagia celular? É a capacidade natural do ser humano, das células, de auto, né, fagia, auto comer. Então, a sabedoria do organismo vai fazer o quê? Vai fazer com que o corpo ele coma, na ausência da comida, ele vai comer células. E quais são essas células? As células que não servem para o organismo.
células velhas, defeituosas, doentes, cancerígenas. Por isso que o jejum intermitente, além de proporcionar o emagrecimento, porque ele vai estar queimando ali toxinas, gorduras e impurezas, então ele vai emagrecer, obviamente, mas ele também vai curar. Então, a autofagia celular hoje ela é uma das características de autocura, né? É um processo natural de cura do ser humano. Quer fazer uma pergunta antes que eu continue a explicação? Porque você perguntou qual é a diferença dos Assim, jejuns longos. e o bom é a gente entender, né, pela crença da alimentação ser algo que a gente carrega desde pequeno, é o bom a gente entender que até esses micros, eles também já começam a afetar o emocional, né? Por quê? Porque a pessoa, até mesmo pelo poder do hábito da alimentação, quando ela se força a ter esse autocuidado, que a gente pode chamar de autocuidado, pode ser? Total. Essa questão desse autocuidado, dessa preservação, e você acaba, queira ou não queira, mexendo com o seu emocional, porque você acaba fortalecendo, né, as suas decisões, fortalecendo o seu emocional, e isso a gente também precisa entender, né? Mesmo esses micros, né, eles acabam, de alguma forma, mexendo já no emocional. Então, quando você vai para esses mais prolongados, aí você já imagina como deve ser algo muito poderoso. Muito. Todas as vezes que a gente faz uma limpeza em qualquer do conjunto dos nossos corpos, o ser humano não é feito de corpo físico apenas. Isso é um grande erro das pessoas, eu sempre trabalho com isso. Nós temos um corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, toda vez que, entre outros mais, tá? Mas eu sempre foco muito nesse aqui. Tem gente que tem dificuldade de entender os quatro, imagina a gente falar dos outros, né? Então, resumindo assim, porque eu sei que o público ele é bem diverso, tá? Nós temos um veículo físico, que é esse corpo material. Nós temos, que é isso que você trouxe, os nossos conjuntos de emoções, tá? Então, a gente fala que esse é o nosso corpo emocional e ele interfere no nosso corpo físico, assim como o físico interfere no nosso corpo emocional. Então, por exemplo, se eu te der um tapa na sua cara, foi uma atitude física que vai te abalar emocionalmente, é óbvio, Perfeito. né? Então, só estou dando um exemplo. E automaticamente, se você se fica triste com alguma coisa, você também vai sentir o seu coração apertado, vai sentir vontade de ficar quietinha. Então, as emoções interferem no corpo físico, assim como o corpo físico interfere nas emoções. E isso também acontece no nosso campo mental, que é o corpo mental, e, consequentemente, do nosso corpo espiritual, que nós também temos, que é essa capacidade espiritual. Então, se eu estou em estado de graça, se eu estou fazendo uma oração com muita fé, eu vou tranquilizar os meus músculos, eu vou relaxar, tudo isso. Então, todos esses corpos, eles estão interligados. Então, obviamente, se eu faço um jejum, eu vou estar alterando o meu corpo mental, o meu corpo emocional e o meu corpo espiritual. Então, por isso que o jejum, na verdade, ele serve para todas as coisas que você quiser. Tá? Então, se eu quero fazer um jejum voltado para a espiritualidade, todas as religiões do mundo praticam jejum, né? Jesus Cristo foi para o deserto jejuar por 40 dias. Então, todas as religiões, você pode pesquisar, todas elas praticam algum tipo de jejum, no mínimo, né? Nós temos os católicos que no período da Páscoa, por exemplo, não comem carne, é um tipo de jejum e se abstém também de outras coisas. Por quê? Porque você está limpando o corpo espiritual e, consequentemente, você está jogando foco e controle das suas emoções. Então, isso é muito importante. Por isso, o papel do terapeuta também nas práticas de jejum, tá? Para poder auxiliar as pessoas quando elas estiverem passando por essas etapas que são extremamente necessárias e importantes. E nos retiros prolongados, normalmente eles acontecem por dois motivos, tá? Que são esses que eu acabei de fazer. É importante fazer esses jejuns mais prolongados. Todo jejum, gente, é importante fazer com acompanhamento de um profissional. Todo jejum. Seja ele físico, seja ele mental ou seja ele espiritual. É importante fazer com uma pessoa que entenda, porque vai ter reações ali. Nesses retiros que eu acabei de acompanhar, o foco era a espiritualidade
e depois a saúde. Então, tem pessoas que procuram a prática dos jejuns mais prolongados para limpar o corpo físico, porque quando você entra numa prática de jejum prolongado, você desintoxica muito, você tira inflamações, então você limpa o intestino, você limpa o fígado, você limpa o estômago. Então, tem pessoas que procuram as práticas de jejum prolongados para cuidar do corpo físico, questão de saúde mesmo. Tem pessoas que vêm porque estão passando por problemas de saúde, como, por exemplo, câncer, tá? Eu recebo pessoas que estão em tratamento de câncer. Então, nós temos aí clínicas pelo mundo especializadas em tratamento de câncer que utilizam a prática do jejum e as alimentações desintoxicantes. Mas tem as práticas de jejum espiritual, que é um foco também, é um dos maiores jejuns que eu acompanho, e é uma das minhas maiores especialidades, é o jejum espiritual, que é quando a pessoa ela vem para fazer uma ampliação da sua conexão com a espiritualidade em si. Não tem nada a ver com religião, tá? Eu atendo pessoas de todas as religiões. Então, essas são as principais características, tá? Lembrando que, além do jejum intermitente que entra na autofagia celular, quando você entra nos jejuns mais prolongados, você também entra em cetose, né? O que intensifica ainda mais o combate a várias doenças. Perfeito. E assim, quando você faz esse. É uma desintoxicação, né? Quando você passa aí, é totalmente sem comida e chega ao ponto sem água, ou tem algum tipo de alimentação diferenciada, ou é zero? Depende do protocolo que a gente está fazendo. Perfeito, perfeito. Então pode Tá? estar variando, pode ter algum tipo de alimento. Isso, depende do protocolo, depende do que está sendo feito. Eu tenho esse grandão que eu faço, que é o Viver de Luz, que ele é conhecido mundialmente, são pouquíssimas as pessoas no planeta que fazem esse tipo de acompanhamento. Você fica sem comer nada. Você fica sem beber por um período e depois você volta a beber água e tomar sucos diluídos. Mas comer, mastigação durante 21 dias não é permitido. Perfeito. É um jejum espiritual. É considerado uma das maiores práticas espirituais que tem no mundo. Existem outras, né? Outros retiros fortes aí da espiritualidade, mas esse é um dos maiores que tem, por causa desse período que é bem comprido, 21 dias, e também por causa da intensidade. Por isso que tem pessoas que vêm de tudo quanto é parte do planeta para fazer essa prática. Eu tinha o meu centro terapêutico no Espírito Santo, onde eu recebia todas essas pessoas. Hoje eu estou aqui em Santa Catarina. Existe um centro desse em Córdoba, na Argentina, que também recebe as pessoas para fazer o mesmo tipo de procedimento. Nós temos um outro centro na Itália também. E, se eu não me engano, nos Estados Unidos, não tenho certeza. Então, são pouquíssimas as pessoas no mundo que fazem. E como é esse processo, Paloma? A pessoa já vem já com objetivo, né? E são várias pessoas com o mesmo objetivo, são objetivos distintos, e as pessoas acabam se apoiando. E assim, eu queria entender, tipo, como é esse processo, já que você tem essa experiência, como é que geralmente as pessoas passam, quais são os maiores desafios, né? O quanto tempo para a pessoa entrar já no hábito, né, desse processo. Como é isso? Então, esse processo em específico, ele tem 4 etapas. Os 3 primeiros dias, a pessoa está exatamente se sutilizando do mundo externo, tá? Porque quando você entra, é um retiro espiritual. Então, você não tem contato com família, você não tem contato com o mundo externo, você não tem contato com a internet. Então, é muito intenso. Isso você não pode nem sair. Já faz parte do jejum, né? Já desconecta. Faz parte, exatamente. Você não pode nem sair do lugar que você está. Tá? Então, esses primeiros 3 dias, que é a primeira etapa, é exatamente para a pessoa ir se desconectando com o mundo de fora e entrando para dentro dela. Então, a gente faz um monte de trabalho ali com a pessoa para que ela se conecte com o estágio presente. Tá? O que é isso? A gente fala que a consciência da pessoa, a consciência, quando ela está conectada com o todo, ela sempre está no momento presente. A inteligência emocional é sempre você tendo controle das suas emoções no presente. O desequilíbrio normalmente está quando você vai para o passado e para o futuro. E a gente fala que o ego do ser humano, ele sempre age no passado ou no futuro.
Então, é um trabalho que você faz com a pessoa para conectar ela permanentemente no estado presente. Ela terá atenção plena. E aí ela entra na segunda etapa do processo, que é quando ela já está imersa ao processo, ao retiro, né? Ela está bem ali dentro. Existem práticas energéticas que a gente faz, e aí ela entra na segunda etapa, que vai do quarto ao sétimo dia. No sétimo dia, ela bebe água pela primeira vez. E é um movimento lindo, assim, tem muita gente que chora, se emociona. É lindo. E assim, ninguém sente fome. Isso é muito legal. As pessoas sentem vontade de beber água. Fome não sentem. E é chocante, né? Já que o objetivo era quebrar crenças, então estamos quebrando crenças. As pessoas não passam mal, tá? Elas ficam, dependendo do nível de toxicidade da pessoa, elas ficam letárgicas, às vezes não. Tem gente que eu preciso até segurar porque ela quer sair correndo e não pode. Eu peguei um caso desse nesse retiro de agora. A pessoa ela se sente com vontade de fazer atividade física. Porque é isso que é interessante. No jejum, depois que o corpo libera a toxina, você fica com muita energia. Por quê? Porque você tem energia no seu corpo e o processo digestivo ele é extremamente cansativo, ele gasta muita energia, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, por que todo mundo come e depois dá vontade de dormir? Porque é cansativo para o organismo. Então, se você não faz isso, sobra energia. Tanto que normalmente as pessoas que estão nessas práticas, elas têm dificuldade de dormir, porque é muita energia. Então, é uma das dificuldades que a pessoa tem, não é de fome, não é de sede, é de dormir. Então, eu, por exemplo, tenho um relato lá de dois rapazes desse retiro que eu acabei de fazer. E aí eu pergunto para eles, está lá no meu Instagram, quem quiser entra lá e dá uma olhada. Qual que é a dificuldade que vocês estão passando? E aí eles falam, a minha vontade, eu fico aqui, porque lá a gente está perto praticamente de frente para a praia, né? E como eu falei, não pode sair do local. E aí eles falam que a grande dificuldade é que eles têm vontade de fazer caminhadas e não pode porque estão inclusos ali naquele espaço. Então essa aqui é a dificuldade. Para quem não tem noção, vai lá no meu perfil. É um dos últimos posts que eu dei, que eu pus lá. E aí são recentes, né? Como terminou semana passada. Então tá bem recente no meu feed lá esses vídeos dos relatos deles. Podem ir lá e dar uma olhada. Agora, se você for pensar, Paloma, o quanto a inteligência biológica do nosso corpo é fantástica. Por quê? Porque quando você adoece, né, a primeira coisa que o seu corpo faz é você deixar de ter fome. Você passa a não ter fome. Né? Então, quanto à inteligência biológica, ou seja, o seu corpo ele guarda energia para poder se recuperar. Né? Então, você pega uma criança, ela está doente, a primeira coisa que ela faz é deixar de comer. Né? E quando ela começa a se recuperar, é que quando ela volta a querer se alimentar, a querer comer, né? O quanto a gente já tem essa inteligência biológica já formatada no nosso corpo. Exatamente. Os animais fazem isso, né? A inteligência da natureza. Olha que interessante, ó. A Viajando com Patri, né? É Patri o nome dela. Ela é argentina, tá ouvindo aqui a gente falar. E é uma das maiores jejuadoras também. É conhecida minha, eu conheço ela. Ela também está sempre fazendo jejum. Ela é também uma grande divulgadora aí de jejum. Ela gosta muito de fazer jejum na base só da água de coco. E passa longos períodos também. Então, isso é uma mudança, é uma quebra de crença. E hoje já está muito comprovado isso. Comer demasiadamente, essa rotina de ingestão que está sendo colocado para as pessoas é um processo mortal. Comer demais, o ser humano não está dando conta, eles estão ficando doentes, o corpo está ficando saturado, o índice de doenças está se agravando, tanto que as pessoas estão achando normal tomar remédio todos os dias. Gente, tomar remédio não é normal. Isso não é algo que tem que ser feito, entendeu? Então, assim, isso não existe, essa crença de que. Aí você pega uma pessoa lá de 60, 70 anos de idade, os coleguinhas, né, da terceira idade, todo mundo acha que tem que ter o seu pacotinho lá com no mínimo 10 medicamentos, suplementos nutricionais. Isso não existe. Isso não existe.
tá? E as pessoas estão normalizando tomar medicamentos. E se você está tomando medicamento, você está com problema. As suas Pois é. funções biológicas estão com problemas, o seu estilo de vida está desqualificado. E é, Eu não tomo medicamento. Em e é último caso, exatamente, eu tomo e medicamento. é exatamente outra crença que tem essa da medicação, né? As pessoas, até pela facilidade, não só a facilidade da alimentação, mas a facilidade também. Ah, eu tô com a dor, aí eu tomo um remédio. Ah, eu tô com a dor de cabeça, tomo um remédio. Dor no estômago, tomo um remédio. Ou seja, muitas vezes a facilidade. Eu não quero saber qual o motivo, né? Mas eu sei que o remédio vai tirar minha dor, então eu prefiro tomar o remédio, né? Então eu acabo me acostumando. Aqui na esquina aqui do prédio que eu moro, nas 4 esquinas tem uma farmácia. Cada esquina tem uma farmácia. Você está entendendo? E tem uma que é 24 horas. Se você for lá, qualquer horário, tem gente. Você está entendendo? Então, o quanto a medicação, né, pela falta até do entendimento, ficou o caminho mais fácil. Né? A mesma coisa se você for para o lado da alimentação. Né? O quanto as comidas mais rápidas, as industrializadas, elas se tornam o caminho mais rápido. Né? Ah, eu não tenho tempo. Então eu destruo muitas vezes pela minha inconsciência, né? E acabo afetando. Só que quando eu afeto a minha alimentação, aí talvez a gente vai lá para o nosso caminho de hoje, que é a questão também, eu acabo afetando as minhas emoções. Né? O quanto esse peso ali dentro de mim, né? Esse gasto energético que você tanto falou, acaba afetando num todo, né? Porque eu não sou só o meu corpo físico, como você falou, né? Então, quando eu entendo isso, puf, né? Você acaba compreendendo o quanto, né? Uma coisa acaba aí afetando na outra, né? E entender isso Exatamente. abre, né? Um leque de oportunidades. Eu acredito. Exatamente. E as pessoas cada vez mais elas estão se tornando mais debilitadas e mais frágeis, tá? Tá tão normal para as pessoas tomarem medicamento para tudo, principalmente para dor, tá? Analgésicos, que elas, cada dia que passa, elas ficam mais frágeis. O sistema imunológico das pessoas está extremamente débil, extremamente deficiente, está. As pessoas estão frágeis. Elas não têm mais. O sistema imunológico delas estão totalmente sem capacidade de lidar com uma gripe. E as pessoas acham normal se vacinar para gripe. É loucura, eu acho isso completamente loucura. Porque você tá, quando você entra para esse nível eu tô falando, tô generalizando, tá? Existem casos e casos, eu quero deixar isso bem claro, tá? Mas generalizando, se você fica tomando medicamento para qualquer coisa, inclusive para coisas simples como uma gripe, você está destruindo o seu sistema imunológico. O seu índice de resistência imunológica está ficando baixíssimo. E aí, qualquer coisa que acontece hoje, as pessoas vão para o analgésico. É uma Qualquer droga, né? É uma corte. droga que você está colocando no seu corpo. É uma droga, não tem como. É uma droga, uma substância química que você está colocando no seu corpo. Né? E aquilo de alguma Exatamente. forma acaba. Qualquer corte que as pessoas têm é um anti-inflamatório, é um antibiótico. Eu sempre falo, meu filho está indo para 13 anos de idade. Nunca tomou um antibiótico. Isso é raríssimo. Raríssimo. Sabe? Então, assim, tá um nível muito louco, assim, sabe? As pessoas acham que a gente tá fugindo, talvez estou fugindo do tema. Não estou fugindo do tema, tá? Isso é muito importante. E outra questão é esses produtos alimentícios, isso não merece ser chamado de alimento, são produtos industrializados alimentícios que estão destruindo. Ali tem muitas substâncias químicas que estão destruindo as nossas células, tá? Os nossos compostos, e além disso, esses compostos químicos estão favorecendo, isso é muito louco, eu atendo muita gente na terapia com isso, estão favorecendo as pessoas, no caso de dependência psicológica, tá? Nós temos aí corantes absurdos que estão viciando as crianças, então dependência psicológica de alimento, quer dizer, produtos alimentícios, tá? Estão favorecendo ansiedade e depressão. E cada vez mais o índice de corante, de aditivos químicos, de acidulantes,
de inibir Açúcar. Açúcar. a açúcar tem o mesmo, a composição química da cocaína, né? Então, assim, as pessoas precisam parar com isso, né? Ou diminuir o máximo possível. Eu trato isso dentro das terapias, dentro do acompanhamento alimentar das pessoas, porque eu vou conduzindo as pessoas para que tenham dietas e comportamentos da vida dela mais saudável possível. Eu não forço nada, entendeu? Mas qual é o passo que você consegue dar agora? É isso que é importante, sabe? Então, assim, é importante compreender que toda essa dieta de produtos industriais e alimentícios estão matando as pessoas, viciando elas. E aí você fica viciado, você fica doente nos produtos alimentícios e vai para os medicamentos. Eu fiquei chocada, tá? Com o caso de um médico recente agora. O paciente levou lá os exames de sangue bem completo, bem completo. Tava ótimo os exames de sangue. E aí chegou uma pessoa que trabalha com home office, né? Hoje em dia essa questão do home office está muito forte, então as pessoas têm que prestar atenção nisso. Elas estão ficando muito trancafiadas em casa. E aí os exames estavam muito bacana, a parte alimentar, nutricional estava muito legal. Só que aí deu o quê? Deficiência de vitamina D. E aí, sabe o que o médico falou? Primeiro, estava dentro da estatística, tá? Estava dentro da estatística de uma pessoa saudável de vitamina D. Só que aí o médico falou: nós não estamos mais utilizando esse parâmetro, estamos aumentando. E aí, para finalizar esse absurdo, ele ainda fala bem assim: a gente resolve isso rapidinho. Suplemento. Suplemento. Os médicos não estão querendo acompanhar as pessoas, gastar o tempinho deles lá para instruir as pessoas para ter hábitos de vida mais saudável, porque era só ele ter virado para a pessoa em menos de 10 minutos e orientado ela para adequar ali o horário dela de trabalho para a pessoa tomar 30 minutos de sol diariamente. Isso é estilo de vida saudável, isso é qualidade de vida. Então tá muito fácil. Isso a gente resolve facinho, toma um suplemento. E aí passou a receita. É importante as pessoas entenderem por como que elas estão se artificializando duplamente, pela alimentação e pelos medicamentos. Tomar suplemento significa que a sua capacidade nutricional está errada. E aí, por que, Paloma, que você falou que você não fugiu do assunto? Porque eu não fugi mesmo. Quando a gente fala de jejum, o jejum ele vem para limpar os órgãos e as células. Então, você ter janelas de jejum diárias e fazer períodos constantes, assim, frequentes, eu vou dizer, de um período, por exemplo, de 24 horas de jejum, é extremamente saudável e é uma orientação mesmo para que tenha um estilo de vida saudável. As zonas azuis do planeta, não sei se a maioria das pessoas aqui não devem saber o que eu estou falando. As zonas azuis do planeta são consideradas zonas onde a longevidade e a qualidade de vida elas existem, tá? Então nós temos zonas azuis no planeta. Tem um documentário na Netflix falando sobre isso, tá? Então quem quiser vai lá na Netflix e pesquisa zonas azuis. E qual é a principal característica das zonas azuis? Jejum, alimentação natural e ingestão mínima, ou seja, comer pouco. Jejum. Por quê? Isso está mais do que comprovado que não temos a necessidade de estar comendo que nem loucos esvairados. Por quê? E isso está sendo falado porque quem financia essas informações e quem financia são as indústrias alimentícias, que inclusive financiam os governos. E aí é por isso que o sistema de saúde, sistema de doença, porque vocês já repararam que eles não tratam a saúde, eles não incentivam a doença, eles tratam a doença, né? Quer dizer, eles não incentivam a saúde, eles tratam a doença. Então é sistema de doença, não é sistema de saúde. Eu sou bem polêmica, tá, nisso. Bato de frente mesmo. Então, o que acontece? Quem financia os governos são as indústrias agropecuárias e as indústrias farmacêuticas, tá? As indústrias alimentícias. Então, e olha que engraçado, né? As grandes indústrias alimentícias são as mesmas indústrias farmacêuticas.
Engraçado isso, né? A Bayer, por exemplo, E o flúor? produz E o semente. flúor? Qual a sua posição sobre o flúor? O flúor para já o flúor não é aceito em muitos países de primeiro mundo. Por quê? Calcificação? As pessoas não têm essas informações, as pessoas precisam sair da Rede Globo de televisão, das mídias de massa e começar a ter informações mais certas sobre as coisas. Os grandes cientistas mesmos são aqueles que estão por debaixo dos panos, não os que estão sendo financiados pelas grandes indústrias e saindo de forma midiática. As pessoas têm que ser mais inteligentes, as pessoas aceitam qualquer coisa que são enfiadas goela abaixo para ela. Os grandes países focados na saúde não aceitam o flúor, tá? Então, sem fugir aqui, o jejum faz isso, tá? Ele traz clareza mental, ele traz discernimento, ele traz limpezas celulares, bioquímicas a nível físico e espiritualmente nem se fala. Traz muita clareza, tá? Então a gente precisa ter mais serenidade. E além disso, uma coisa que é muito legal, quando a gente faz jejum, ele mostra pra gente aonde que a gente está com os problemas. Então, o jejum é uma prática extremamente aconselhada mesmo. Porque se você está com um desequilíbrio no campo emocional, ele vai te mostrar. Se você está num desequilíbrio no corpo físico, ele vai te mostrar. Às vezes a pessoa está, né, no processo de jejum em que ela vai perceber que a fragilidade dela é algum trauma que ela está sofrendo. Mas, enfim, é isso, tá? Que nem você trouxe aí, já mudando completamente de novo. Tá vendo como é que é muito amplo? Esse assunto é muito amplo. Então, nós temos aí essa questão que você falou e outros produtos, tá? Que, assim, o flúor é só o mínimo. Tem vários outros produtos que não são aceitos, são considerados cancerígenos, que no Brasil é de livre demanda e que você vai para outros países da Europa, por exemplo, ele não consegue nem entrar na fronteira, só para você ter uma ideia. Então as pessoas precisam se informar mais sobre isso e parar de buscar informações nessas mídias de massa, tá? Esses são assuntos muito sérios. Perfeito, Falei pra perfeito. caramba. Fala aí um pouquinho. Mas assim, é porque o tema ele é maravilhoso, né? E quando você percebe, você vê, né, pessoas colocando em prática, percebendo, a pessoa passar 21 dias, né, muitas vezes à base de água, né? Então é um quebrar de crença, né? Você quebra uma crença, né? Por quê? Porque você escuta desde pequenininho, você tem que comer para ficar fortinho, né? Senão você vai ficar doente. Então, isso, quando você sai juntando aí as peças, você vai ver o quanto a gente muitas vezes é manipulado aí por todas as formas, né? Pela indústria alimentícia, né? Pela indústria farmacêutica. E essa percepção, né? Ela precisa estar, né? Vamos dizer, ter um mínimo de consciência, né? Por mais que a pessoa decida, não, mas eu quero viver dessa forma. É uma decisão, né? E a gente precisa respeitar, né? É necessário respeitar. Mas você tem que entender que abriu a consciência, né? Então, quem passar por aqui ou quem assistir essa live depois não pode, né, dizer que não viu, dizer que não entendeu, né? Porque existe, né? Por mais que você colocou assim, por mais que o flúor seja algo até mais simples, mas é algo que, quando você tem a sua glândula pineal calcificada, é muito mais fácil você ser manipulado, né? Você é manipulado com mais facilidade, né? Você deixa de ter essa conexão com o todo, né? Então, é um simples hábito que você começa a adequar, às vezes, na vida, né? Que você começa a perceber a diferença, né? É o tirar o açúcar, né? Como você falou, é como se fosse uma cocaína mesmo. A pessoa é viciada no açúcar, né? Não, não, mas a fórmula química do açúcar é parecida com da cocaína. Tanto que quando eu atendo pessoas com crises de abstinência de açúcar, as reações adversas é a mesma da cocaína. Não é uma coisa fácil de você acompanhar uma pessoa em crise de abstinência de açúcar. Eu tive poucas experiências com isso e
É É muito desafiador. feio, é muito feio, tá? Não é legal, a pessoa ela entra em pânico, é muito bizarro. E como é esse processo E depois, Paloma, sem querer interromper, como é esse processo depois? A pessoa passou esses 21 dias, como é esse processo depois, né, de recuperação, ou como é que vocês chamam, para que ela volte à vida normal dela? Né? Que ela volte a. Como é que a pessoa. E o quanto a pessoa depois ela abre essa consciência para a alimentação? Quanto ela muda? então, ela muda muito. A maioria das pessoas não voltam a ter os mesmos hábitos e a mesma consciência sobre os alimentos. Esse processo ele é uma prática, tá, de redução de ingestão mesmo. Já tem várias pessoas no mundo que estão praticando a ingestão mínima, tá? Existe a prática do não é isso, tá? Mas existe a prática do respiracionismo, que são as pessoas que ficam com ingestão mínimas e o índice de saúde delas é elevadíssimo. Então, assim, quando a pessoa ela termina esses procedimentos, eu passo toda a orientação. Tanto antes delas entrarem, eu passo orientações para elas conseguirem entrar, quanto depois para que elas consigam fazer o retorno gradativo. Porque eu sempre falo, tão importante quanto entrar em jejum, é importante você saber sair do jejum. Porque principalmente um jejum prolongado como esse, os seus órgãos eles reduzem de tamanho. Eles se purificam, tá? Eles se limpam e eles reduzem de tamanho. Então você precisa ir colocando gradativamente com respeito. Eu sempre ensino que a gente precisa respeitar e normalmente as pessoas não têm o hábito de respeitar o organismo delas. Então é preciso ensinar as pessoas a respeitar o organismo. E voltando aqui rapidinho, que era o que eu queria dizer sobre a pineal, né, o que você mencionou do flúor, né, da calcificação da pineal, o jejum seco de 7 dias, ele descalcifica a pineal. Por isso que é um dos fatores desse processo espiritual. Então tem Uau. muitas Esse que fica pessoas sem água? O que fica sem água? esse que fica sem água. Os relatos são lindos, incríveis, as pessoas têm despertares espirituais maravilhosos, tá? Então existe esse, existem vários tipos, que nem eu falei, eu acompanho vários protocolos, tá? E também protocolos de jejum intermitente. Então, por exemplo, eu tenho um protocolo que é super fácil de fazer, leva uma semana em que eu limpo o fígado, vesícula e intestino da pessoa. E aí a pessoa está comendo. Só que ela pratica o jejum intermitente. Eu passo um cardápio para ela, saudável e alcalino, só que o objetivo desse cardápio e desse protocolo é limpar o fígado, a vesícula, o intestino, reequilibrar a microbiota intestinal. E aí a pessoa, quando ela sai, ela além de ter perdido peso e impureza, tá? Então, só para você ter uma ideia do poder desse protocolo. As mulheres elas chegam a perder ali de 3 a 5 quilos em uma semana de forma saudável e os homens chegam a perder 8 quilos, tá? Por causa do metabolismo do homem é mais acelerado que o da mulher. Só que esses quilos é de muita impureza e inflamação, porque é um protocolo que faz a prática do jejum intermitente intercalada com outros procedimentos de desintoxicação que limpam o corpo. Então, assim, essa prática, por exemplo, e a base desse protocolo é do Dr. Andreas Moritz, tá? Que é renomado aí no mundo inteiro. A base, tá? Porque eu fiz um compilado de vários profissionais da área da naturologia e da naturopatia, profissionais médicos, tá? Então é um compilado. Esse protocolo não existe em outro lugar, só eu que faço, porque eu juntei esses profissionais. E no caso, E ele tem o objetivo de limpar mesmo o corpo da pessoa, tá? e E a no pessoa ela caso, vai comer. e no caso, Paloma, tipo, você falou agora de vesícula, limpeza de vesícula, fígado, e pessoas que têm problema, tipo, pedra na vesícula, isso afeta, isso ajuda ou não, não chega a interferir? Pelo contrário, as pessoas me procuram porque elas têm pedra na vesícula. Perfeito. Então é uma desintoxicação também para ajudar a evitar até cirurgia, essas coisas? Exatamente. Tem muita gente que me procura porque tá com inflamação no fígado, porque tá com pedra na vesícula. E isso é tão interessante, quem já sofreu a cirurgia de retirada de vesícula é quem mais precisa de fazer esse protocolo. Porque quando você retira a vesícula, você sobrecarrega o fígado. Então é importante fazer, tá? Quem não tem a vesícula
precisa mais ainda fazer esses protocolos. E fazer esporádico, todo mundo precisa, tá? Porque todo mundo suja o fígado. O fígado é um órgão que precisa estar sempre limpo. Então eu falo assim, ninguém precisa ser escravo de alimentação. Vamos ser bem sinceros também. Não estou falando para ninguém aqui ser escravo de alimentação, porque eu também não sou a favor disso, tá? Tem muitas pessoas que estão sofrendo aí crises depressivas porque querem seguir uma dieta extremamente restrita. Eu não prezo por isso, tá? Eu prezo por um equilíbrio harmônico entre as dietas. Só que o que acontece? Se você suja, você tem que limpar, Perfeito. né? Se você toma banho todo dia, e o brasileiro tem hábito ainda de tomar banho 3 vezes por dia, e tá tudo bem, eu adoro também, por que você não limpa o seu corpo por dentro, só limpa por fora? As pessoas não pensam nisso. Só que é por isso que elas ficam doentes. Porque o corpo por dentro, os órgãos estão constantemente E, sujos. e, E entra no. e esse tipo de limpeza, não necessariamente a pessoa precisa ficar, passar por esse processo aí internado, nada disso, não. Ela pode fazer, ela, né, na vida dela, Atividade padrão, normal do dia a dia. Esses procedimentos que trabalham com jejum intermitente e os procedimentos de desintoxicação, a pessoa faz uma vida normal. Dependendo do que ela faz na vida dela, eu dou algumas orientações, entendeu? Mas vida normal. Tem gente que tem medo de fazer isso no dia a dia, ou que acha que não vai conseguir, porque tem restrições alimentares durante essa semana, tá? E isso é super entendo. Imagina você não poder comer lá uma carne gordurosa e o seu marido está do lado fazendo uma carne para ele. Pô, né? Imagina você não independente pode de comer um idade, bolo de chocolate. ou tem idade, Paloma? Tem Não, idade. não, não. Não tem idade. Esse procedimento eu aconselho ali acima dos 12 anos de idade. Com o índice de obesidade infantil e o índice de aumento absurdo de doenças em crianças, quanto antes fazer, Melhor. melhor. Tá? Então, assim, tem muita gente que procura fazer esses procedimentos comigo no presencial porque acha mais fácil do que ter que ficar lidando com as pessoas de dentro de casa. Mas conseguem fazer. A maioria dos meus clientes fazem isso dentro de casa com o cônjuge, com o filho. É só ter determinação. Porque tem coisas que não vai poder comer mesmo, tá? Durante esse período de limpeza, que dura uma semana. Mas vale a pena. Paloma, a gente ia ficar aqui a noite toda conversando, porque assim, a gente vai emendando um assunto no outro, Nossa, 1 hora já! a gente vai emendando aí um assunto no outro, e você vê quantas coisas, assim, a quantidade de crença que foi quebrada, né, aqui à noite, né? Crença de alimentação, crença de medicação, né? Essa crença, né, do próprio jejum, a diferença do que é os tipos de jejuns, né? Que jejum não é só alimentação, né? O quanto a gente abriu aqui, né, essa consciência, né, aqui essa noite. E assim, eu já vou querer, né, já marcar um retorno para que a gente, né, tire mais dúvidas a respeito disso. Com certeza, né, dúvidas aparecerão. Essa semana, para você ver, essa semana eu tive com minha mãe no médico, ela fazendo ultrassom justamente da vesícula. Então, você falando aí da vesícula, eu já estava aqui, né? Porque qual é a opção do médico? É a cirurgia, né? Vamos tirar, porque não serve para nada. E por que está lá? Aí quando você diz assim, tirou a vesícula, afeta o fígado, né? E isso não é explicado para o paciente, Não, né? Então a coisa, né? E a metodologia, porque a cirurgia é muito menos invasiva, é muito mais fácil, bababá, recuperação fácil. Então a metodologia é explicada, exatamente, eu ia chegar lá, né? Então a metodologia é explicada, mas o que acontece, né? E volto para dizer, a nossa máquina, ela é muito perfeita, né? O quanto nosso coração aqui está batendo, levando sangue aqui, ó, para todos os órgãos. O coração deu problema, já dá problema nos outros órgãos. Ou seja, é uma máquina muito perfeita, né? E você, eu acho que foi a frase, eu acho que da noite. Por que a gente olha tanto para o externo, né? E não olha nesse cuidado com a parte interna? Não falo nem dos sentimentos, mas eu falo também, né, dessa coisa do cuidado com os nossos órgãos, com o nosso corpo por dentro.
né? E isso não é colocado pra gente, né? A gente cuida de um cremezinho para fora, bababá, né? E esse cuidado, né? Esse cuidado para dentro, que ele é muito mais desafiador, né? Porque é muito mais fácil tomar um remédio que passa, né? Muito mais fácil, né, usar, né, qualquer tipo de produto químico que vai, né, ter um retorno muito mais fácil, mas também mexe em uma coisa e afeta em outra, não é isso? Então, na verdade, eu digo que nem é mais fácil. É porque as pessoas querem o que é mais cômodo, porque medicamento hoje, em geral, ele não está curando, ele está inibindo os sintomas. É isso que o medicamento faz, ele não cura. É porque a pessoa toma, aí ela para de sentir o sintoma físico, mas o problema continua. E aí vai se agravando, vai entrando no estado crônico, e aí um medicamento se transforma em dois, e aí daqui a 6 meses, dois se transforma em quatro, e aí a pessoa começa a pendurar aí debaixo do bracinho a maletinha de medicamento. É assim que funciona. E acaba achando que isso é normal, né? Remédio para insônia, remédio para gastrite, né? Remédio para ansiedade, remédio para depressão, e aí vai a química entrando no corpo, Eu né? E junto com essa tô química com. vai entrando, vai destruindo tudo lá por dentro. Tem um dos rapazes que vieram fazer esse retiro longo comigo, que ele tomava vários medicamentos antes de vir. E aí eu fui passando as orientações para ele de jejum apenas, tá? E algumas mudanças na alimentação dele. Mas como o foco era jejum, as orientações maiores foi jejum. Ele parou completamente de tomar medicamento e ele não está tendo mais os efeitos. Só através do jejum e melhoria na alimentação. Então, que acontece? A pessoa, às vezes, ela não quer se dar o trabalho de mudar o hábito dela. Então, deixa eu tomar um medicamento. E aí tá se matando. A verdade é essa, infelizmente. Lembrando que, gente, eu estou generalizando, tá? Eu não estou dizendo que médico não presta, que hospital não presta, não. Só que o ser humano precisa parar de achar que médico é para qualquer coisa. Não é. Médico é para casos graves de você ir lá. Tanto que antigamente era se falar do quê? A medicina preventiva. Hoje quase não se ouve mais falar de medicina preventiva. Por quê? Porque na medicina preventiva você evita precisar de ficar doente. Só que isso não dá dinheiro, não dá lucro. O que dá lucro é pessoas doentes. Pois é, é a É isso. cirurgia, pois é. Paloma, a gente Então é isso, querida. a E noite o toda. interessante é que o nosso tema mesmo, que era jejum e inteligência emocional, a gente nem entrou, né? A gente A gente vai ter um só ficou retorno. no 50%. Os outros 50% da live a gente marca para a semana que vem. Paloma, assim, eu queria que você fosse nas considerações finais. Esse tema, assim, é apaixonante, né? Porque, assim, você acaba abrindo consciência, né? Não só o quebra-crença, mas você acaba abrindo consciência. E tudo que a gente pode, né, despertar esse outro olhar para a gente como terapeuta é maravilhoso, né? Como eu digo com os meus pacientes, muitas vezes procura depressão, né? O quanto a pessoa fica dopada à base de remédio por não entender o processo da depressão, o quanto a pessoa se dopa por não entender a ansiedade, insônia, né? Então são questões, né? Logicamente que tem a ver também com essa questão do processo alimentício, mas tem também muito a ver com a questão emocional mal trabalhada. Então, quando você, né, toma consciência, reprograma muitas crenças que estão dentro, ressignifica dores emocionais, você acaba se libertando, né? Então, é o nosso papel aqui, né, como terapeuta, né, quebrar essas crenças e libertar, queira ou não queira, logicamente a gente respeitando quem quer poder enxergar, né, entendendo que muitas pessoas vão dormir a vida toda, né, mas a gente está no nosso papel aqui de abrir consciência. Certo, Paloma, eu queria que você fosse para suas considerações finais. Quem passou por aqui, quem vai assistir depois, segue Paloma, né? Esse trabalho dela é fantástico. Eu, Paloma, eu já vou indicar você para minha mãe, porque antes que ela caia na cirurgia aí né, que foi o indicado para ela fazer essa limpeza que é necessária, né? Por isso que eu perguntei a questão de idade, independente de idade, né? Então é hora de,
né, de fazer essa limpeza. E queira ou não queira, a alimentação a gente entende, mas muitas vezes pela facilidade do dia a dia, a gente prefere fechar os olhos, né? Então, essa Exatamente. limpeza, ela é imprescindível para qualquer idade. Não é isso, Paloma? As Exatamente. suas considerações finais. É Gratidão por se isso. permitir dividir esse espaço comigo numa sexta-feira de noite. Querida, eu te agradeço demais da conta por esse convite, tá? Amei estar aqui. Realmente é um assunto muito amplo, tá? E assim, eu atendo as pessoas em todos esses níveis aí. O jejum é só uma parte, tá? Grande, como vocês puderam ver. Faço os atendimentos das transições alimentares para quem quer mudar a dieta, tá? Quem quer sair do carnivorismo, que quiser ir para o vegetarianismo, ou quem quer só aprender a ser um pouco mais flexível, de forma saudável, como equilibrar a alimentação, como equilibrar os hábitos saudáveis. Então, a gente faz esse tratamento dentro da terapia alimentar. E como eu mencionei, eu trabalho também com a terapia analítica sistêmica, tá? Que é aí essa análise dentro dos padrões repetitivos, das crenças limitantes que surgiram dentro dos sistemas familiares lá de origem, na base da família na infância, e que a pessoa ela vem replicando sem nem saber o porquê. E aí a terapia ela vem para estar fazendo essa ressignificação. Então, eu atendo dessa forma também. Não é apenas jejum, não é apenas alimentar, trabalho como terapeuta, tá? E é isso, gente. Quem quiser fazer as vivências, inclusive, tá? Essa vivência de uma semana de jejum intenso para quem quer se curar, desintoxicar, desinflamar, emagrecer, perder peso de forma saudável, eu vou estar abrindo 2 mentorias, tá? Que são voltado para uma consciência prânica, tá? Então, ou seja, o que isso significa, Paloma? Uma liberdade da alimentação. Você se tornar mais leve. Então, eu vou abrir 2 turmas, uma para dezembro e uma para janeiro. Então, quem quiser vivenciar online, não vai ser presencial, apesar de que eu já tenho os retiros presenciais com as datas agendadas, está lá no meu perfil, está fixado lá, quem tiver interesse do presencial. Mas quem não tiver, quem quiser só o online e não puder estar no presencial, dessas 2 datas, em janeiro, quer dizer, em dezembro e em janeiro, tá? Incrível para quem quer curar, quem quer aumentar a sua inteligência emocional, quem quer ter propósito de vida, porque o jejum faz propósito, e quem quer cuidar da saúde, tá? Então, entre em contato. Ah, Paloma, não entendi, quero que você explique melhor. Estou lá à disposição. Me chama que a gente faz uma Vai lá conversa no no WhatsApp. Paloma, vai lá no direct dela e tira essas dúvidas. Paloma, gratidão Exatamente. por dividir esse espaço aqui. Aprendizado maravilhoso. Né? Gratidão. Agradeço, querida. E assim, eu acho que é um final de semana, início de final de semana maravilhoso. Beijo. Gratidão, querida. Boa noite.